E se eu te dissesse que Deus rejeitou um exército de 32 mil homens para usar apenas 300? E se eu te contasse que esses 300 derrotaram uma multidão incontável de inimigos? Você acreditaria? A história que você vai ouvir hoje vai abalar tudo. O que você pensa sobre força, sobre capacidade, sobre os planos de Deus para sua vida. Gideão estava escondido. Imagine a cena. Um homem adulto debulhando trigo às escondidas dentro de um lagar, tremendo de medo. Os midianitas haviam transformado Israel num covil de covardes. Por 7 anos, eles destruíam as colheitas, roubavam o gado, humilhavam o povo de Deus. E Gideão? Gideão estava ali, escondido como um rato, quando o anjo do Senhor apareceu. "O Senhor é contigo, homem valoroso", foram as palavras que ecoaram naquele lugar. Gideão deve ter olhado para os lados, procurando esse tal homem valoroso, porque ele certamente não se via assim. E talvez você também não se veja assim. Talvez você também esteja escondido, achando que Deus não pode usar alguém como você. Mas escute bem, Deus não te vê como você se vê. Ele não te chama pelo que você é hoje, mas pelo que Ele fará de você amanhã. Gideão questionou, duvidou, pediu sinais. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já disse: "Senhor, se és tu mesmo, me dá um sinal"? Gideão fez isso 3 vezes. E Deus, em sua misericórdia infinita, respondeu a cada pedido. Quando Gideão finalmente aceitou o chamado, algo extraordinário aconteceu. Ele convocou Israel para a guerra e 32 mil homens apareceram. Um exército respeitável. Qualquer general ficaria satisfeito. Mas Deus disse: "São muitos." Muitos? Como assim, muitos? O inimigo era incontável como gafanhotos. Aqui está a primeira lição que vai te chocar. Deus disse que eram muitos porque Israel poderia se gloriar, dizendo que venceu pela própria força. Quantas vezes você confia mais no seu dinheiro do que em Deus? Quantas vezes você confia mais na sua inteligência, nos seus contatos, na sua experiência, do que no Senhor? Deus estava ensinando uma lição que ecoa até hoje. A batalha não é sua, é dele. Quem tiver medo, que volte para casa, disse Gideão. E pasmem, 22 mil homens foram embora. Sobram apenas 10 mil. Seu coração já não está acelerado? Mas Deus disse novamente: ainda são muitos. Como pode ser? Como 10 mil homens podem ser muitos contra uma multidão incontável? Então veio o teste da água. Deus disse: leva-os até o ribeiro e observe como bebem. Alguns se ajoelharam para beber, outros levaram a água à boca com as mãos, mantendo-se vigilantes. Apenas 300 homens beberam de forma alerta, pronta para a batalha. E Deus disse: com estes 300 eu salvarei Israel. 300 homens. 300 contra milhares e milhares de midianitas. Você consegue imaginar o que passou pela cabeça de Gideão naquele momento? O medo, a ansiedade, talvez até o arrependimento de ter aceitado esse chamado impossível. E você já se sentiu assim? Já olhou para um desafio na sua vida e pensou: como é que eu vou conseguir isso? Na noite da batalha, Deus deu a Gideão um último presente de misericórdia. Se ainda estás com medo, desce ao acampamento inimigo e escuta o que eles estão falando. Gideão desceu e ouviu um soldado midianita contando um sonho a seu companheiro. Sonhei que um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava uma tenda. E o outro respondeu: isso é a espada de Gideão. Deus entregou todo o nosso exército nas mãos dele. Os próprios inimigos já sabiam que estavam derrotados. Deus havia colocado terror no coração deles. Quantas vezes os seus problemas, que parecem gigantes para você, já estão tremendo de medo diante do Deus que você serve? Quantas vezes a vitória já está decretada nos céus, mas você ainda não percebeu? Gideão voltou ao acampamento transformado.
Dividiu os 300 homens em 3 grupos, deu a cada um uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. Que armas são essas? Cadê as espadas? Cadê os escudos? Deus estava prestes a mostrar que ele não precisa dos métodos convencionais. À meia-noite, no momento mais escuro da noite, Gideão deu o sinal. Os 300 homens quebraram os cântaros simultaneamente. As tochas brilharam na escuridão. As trombetas soaram como trovões e eles gritaram: "Espada do Senhor e de Gideão!" O barulho foi ensurdecedor. A luz cortou a escuridão como raios e o pânico tomou conta do acampamento inimigo. Os midianitas acordaram em pânico total. Na confusão da noite, não conseguiam distinguir amigo de inimigo e começaram a se matar uns aos outros. Um exército incontável se destruiu sozinho, enquanto 300 homens apenas observavam o poder de Deus em ação. Nem precisaram lutar. A vitória foi completa, absoluta, sobrenatural. Mas espera, há algo mais profundo nesta história que você precisa entender. Aqueles cântaros de barro que foram quebrados representam algo poderoso. Nós somos vasos de barro, frágeis, imperfeitos, mas carregamos dentro de nós a luz de Deus. E sabe quando essa luz brilha mais forte? Quando somos quebrados. Quando nossas forças acabam, quando nossa confiança própria é despedaçada, é aí que a glória de Deus resplandece através de nós. Talvez você esteja passando por uma situação impossível agora. Talvez os números não fechem, talvez o diagnóstico seja assustador, talvez o relacionamento pareça sem conserto, talvez o negócio esteja falindo. E você está se sentindo como Gideão, pequeno, incapaz, escondido. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus não mudou. O mesmo Deus que transformou um covarde em libertador, que usou 300 homens para derrotar milhares, que fez inimigos se destruírem com o som de trombetas, esse mesmo Deus quer operar um milagre na sua vida hoje. Mas ele precisa que você pare de confiar no que você vê e comece a confiar no que ele vê. Gideão aprendeu que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que quando somos fracos, então é que somos fortes. Que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. A pergunta que fica é: você vai continuar escondido no seu lagar, debulhando trigo em segredo, ou vai aceitar que Deus te chama de valoroso? Vai continuar contando seus problemas como gigantes, ou vai começar a contar suas vitórias como certas? Vai confiar no tamanho do seu exército ou no tamanho do seu Deus? O Deus de Gideão é o seu Deus hoje. A mesma unção que estava sobre aqueles 300 homens está disponível para você agora. Mas você precisa quebrar o cântaro da sua própria força, da sua própria sabedoria, dos seus próprios recursos, para que a luz dele brilhe através de você. Não importa quantos são contra você. Não importa o tamanho da multidão dos seus problemas. Se Deus é por você, quem será contra você? Se ele está do seu lado, você e ele são maioria. A batalha não é sua, é dele. E a vitória não é questão de si, mas de quando. Levante-se do seu esconderijo, aceite o seu chamado, quebre o cântaro das suas limitações e prepare-se para ver Deus fazer o impossível na sua vida, como fez na vida de Gideão há mais de 3.000 anos. Porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje e para sempre. E ele ainda está procurando por pessoas corajosas o suficiente para confiar nele quando tudo parece impossível.